Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terapri. Eu estive um período afastada aqui do canal, tive dias complicados mesmo, com questões complexas das minhas questões de saúde emocional e infelizmente não me sentia capacitada para vir aqui conversar com você e compartilhar algo bom, porque eu estava invadida por sentimentos e sensações muito desafiadoras. Então, fiquei mais recolhida e hoje, graças a Deus, foi um dia em que eu consegui dar um passo importante, um passo que vai fazer bastante diferença para mim, não só nas questões financeiras, mas também nas questões emocionais. Eu peguei a minha bicicleta, fui dar a minha volta, né, fazer o meu pedal, fazer a minha atividade física. Não sei se contei para vocês, mas eu sempre faço atividade física todo dia. Desde o dia 1º de janeiro, eu me desafiei a fazer atividade física durante todos os dias desse ano e terminar esse ano correndo a São Silvestre é algo que eu quero muito conseguir e estou nessa luta. Mas eu vinculei então a minha atividade física de hoje à ida até a Receita Federal, local onde eu preciso resolver muitas questões, né? Boa parte das minhas questões financeiras estão ali, né, na Receita Federal, e marquei um horário para amanhã. Quando cheguei em casa, eu fiz a postagem dessa minha atividade física e escolhi a música do Engenheiros do Havaí, Dom Quixote, e escrevi a palavra revertendo. E essa palavra ficou reverberando na minha mente durante o restante da tarde, e eu fui refletindo a respeito dela, a respeito de questões que eu tenho vivido, de percepções que eu tive quando eu escutei dos versos da música, especialmente aquele que diz: muito prazer, meu nome é Otário. Sou algo assim, sou um cavalo de de puro sangue puxando carroça, né? É assim que eu me sinto. Eu acredito que você que está super endividado deva se sentir assim também. E aí eu vim escrever um pouquinho e fiz uma pequena analogia a respeito dessa situação, dessa minha questão, tá? Então eu vou dar uma olhada aqui e vou falando com você para eu não esquecer de compartilhar nada contigo, tá? Então, hoje o movimento foi geográfico e foi espiritual também. Saí sobre duas rodas, meu veículo de liberdade, para retomar territórios. Eu transferi o meu título eleitoral para a cidade onde eu vivo hoje, que era uma coisa que eu precisava fazer há muito tempo. Eu estou 3 anos e meio morando aqui nessa casa e nunca mexi com isso, então era uma coisa que eu precisava fazer, está resolvido. Fui ao supermercado, comprei o sustento para os meninos, trouxe tudo de bicicleta, mas antes de tudo isso, eu fiz um movimento mais visceral, né, que foi um desvio de rota até a Receita Federal. E que antes era um monstro realmente evitado, né, hoje ganhou um agendamento. Amanhã o enfrentamento começa, oficialmente. Ai, gente, parece que não é nada para quem tá de fora, mas quem tá vivendo isso aqui sabe que foi um grande passo, né? Então eu tô revertendo o fluxo, sabe? Quando eu fiz minha postagem, escolhi essa música, Don Quixote dos Engenheiros do Havaí, eu coloquei essa legenda, revertendo. E eu estou revertendo o fluxo, né? Então
Essa palavra brotou do meu inconsciente, não foi algo que eu já vinha planejando, não, ela simplesmente brotou. Então, na jornada de quem enfrenta o abismo das dívidas, existe um momento em que a queda estanca, né? E reverter não significa que o problema sumiu, mas que a direção da força mudou. Se antes o peso me puxava para baixo, hoje o meu pedal me empurra para frente. Foi exatamente isso que aconteceu comigo hoje. Como Dom Quixote da música, eu posso parecer uma louca para o mundo que só valoriza o ter. Mas a minha loucura é a minha coragem de manter o ideal de uma vida limpa. Os moinhos, que são as cifras, né, e os erros do meu passado, ainda parecem-se gigantes. Eles se parecem enormes. Mas ao agendar esse horário, eu decidi que eles são apenas máquinas, que eu vou aprender a parar. Fico pensando, e você? Quais são as máquinas que você tem que aprender a parar aí na sua vida? E eu senti uma dor, sabe? Uma dor enorme quando eu saí de lá, porque eu deveria celebrar. Nossa, eu dei o passo que se eu tivesse dado há 4, 5 anos atrás, né? Se eu tivesse feito isso há 3 anos, isso estaria muito mais fácil de se resolver, né? E mesmo assim, eu senti. E. Opa! E a dor que eu senti foi por estar passando por essas dificuldades. Nossa, gente, meu celular precisa de um apoio aqui, peraí. Estar passando por essas dificuldades nesse momento, eu não deveria estar passando por isso. Mas também pensei o seguinte, eu preciso, né? Eu caio naquele turbilhão de pensamento difícil, pensamento complicado, e aí eu volto e eu mesma preciso fazer o resgate de mim, o resgate dos pensamentos e alinhar as emoções. Então, senti uma emoção absurda hoje, porque finalmente dei nome à minha dor. Eu sou um puro sangue puxando carroça. Dói de forma lancinante, porque a minha natureza é o galope. Minha natureza é o galope. A dança, a fluidez, a minha natureza é a inteligência. É a inteligência de quem é professora há quase 20 anos. Essa é a minha natureza. Mas as circunstâncias me acoplaram a uma carroça pesada, barulhenta, uma carroça cheia de entulhos que, olha, gente, nem todos esses entulhos eu coloquei, mas eu deixei que colocassem nessa carroça. A dor que eu sinto é a prova de que eu não me tornei um burro de carga, apesar de tudo. Foi isso que eu pensei, que eu percebi, né? Essa dor, ela existe porque eu ainda reconheço a minha nobreza. E é por isso que o arreio corta tanto a minha pele. Eu não nasci para o peso. Eu nasci para o vento no rosto. Todos nós, na verdade, né? Então, o que eu busco ao desatar esses nós não é o luxo, de forma alguma. Não é exageros, extravagâncias, de jeito nenhum. O que eu busco, né, quando desatar cada um desses nós, é triunfar em simplicidade, na minha simplicidade.
Porque eu fico me imaginando, sabe? O dia que eu zerar essas questões todas, eu vou fazer 3 coisas. Eu vou respirar, eu vou sorrir e eu vou dormir. Faz tempo que eu não durmo. Então, dormir é o repouso sagrado de quem não deve nada a ninguém. Sorrir, o riso leve de quem recuperou o domínio da sua própria vida. Eu vou conseguir. E vou respirar aliviada. O suspiro profundo que entra no peito sem encontrar o aperto da ansiedade, que é o que acontece comigo hoje. E acredito que aconteça com todos os individuais. Então, para amanhã, quando eu for até lá, quando eu for questionar cobranças, quando eu for entender o tamanho do que eu devo, eu vou vestir essa armadura. Eu pensei, o dia em que eu zerar tudo isso, eu vou ter 3 coisas maravilhosas. Eu vou me vestir dessa armadura amanhã e já vou me beneficiar delas. Diante daquele balcão amanhã, na Receita Federal, eu não vou encontrar uma devedora. Eu não vou chegar lá e vou entrar como uma devedora acuada, mas eu vou entrar como uma mulher digna, sabe? Digna porque ter dívidas não diminui o meu valor humano, né? E valente porque eu cheguei até aqui e só Deus e eu sabemos os trancos e barrancos que eu enfrentei para finalmente conseguir enfrentar esse problema. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que as atividades físicas, gente, me deram tônus necessários, sabe? Esses 125 dias suando, fazendo atividades físicas, me movimentando, eles me deram o tônus para enfrentar qualquer batalha. Então, se você está passando por questões de endividamento, não esqueça do seu corpo, sua casa primeira. Se exercite, deu muito certo para mim, tem dado muito certo para mim. Então, assim, eu acredito que seja um dos remédios mais fabulosos e sem contraindicação. Acredite nisso. Tá? Então eu vou sentar lá digna, valente e corajosa, porque o meu desejo é respirar aliviada, sabe? Esse meu desejo, ele é maior do que o meu medo do monstro, que tá lá, e que eu vou olhar para ele amanhã. Então, qual o exercício que eu vou fazer? Eu já fiz hoje, que foi tentar respirar da mesma maneira em que eu vou respirar quando eu zerar essa dívida. Eu peguei um pouquinho disso e trouxe pro meu hoje. E amanhã eu farei a mesma coisa. Eu vou me colocar nessa sintonia de leveza e de possibilidade, porque não é o fato de eu estar endividada, super endividada, que me impede de respirar. Isso é muito importante. Isso é muito importante da gente perceber. Parece que é pouco, que é pequeno, que é ínfimo, mas não é, gente. Isso é extremamente importante. Então, respire. E a afirmação do dia é: eu sou puro sangue, não sou carroça. Hoje eu mudei a direção do vento. Amanhã eu entro na arena com dignidade de quem já começou a vencer. É isso. Até mais.